E aí, meus amigos do Revisão, tudo certo? Vamos iniciar aqui mais uma playlist no nosso canal. Essa é para analisar as questões da PGE Sergipe, tá? As questões de direito administrativo e financeiro, que são as disciplinas que eu sou professor. Vamos fazer um vídeo para cada questão dessas disciplinas, tá? A ideia não é só falar qual é a assertiva certa, a ideia é entender cada assertiva mesmo e fazer uma pequena revisão daquele assunto, tá? Então, nós vamos aproveitar essas questões para revisar assuntos importantes para provas de concursos de carreira jurídica em geral, mas especialmente para concursos de procuradoria. Se você quer fazer concurso de procuradoria, já te convido a se inscrever aqui no canal, que a gente sempre traz conteúdo útil para você. E deixa o like se gostar do vídeo, se gostar da ideia dessa playlist também. Beleza? Então vamos lá. Vamos comentar aqui a prova de Direito Administrativo da PGE Sergipe. Essa prova ocorreu agora, em outubro de 2023, a banca foi a banca Sebrasp, que é a banca que mais faz concursos de procuradoria mesmo. E nós vamos começar pela questão 1, uma questão fácil, tá? Claro, se você errou, não fique chateado eu falar que você errou uma questão fácil, mas quando a gente for analisar a assertiva, você vai ver que se você errou essa questão, é porque você não conseguiu interpretar bem o que estava escrito, porque mesmo sem entender nada de fontes do direito, dava para acertar essa questão. Vamos lá. Ó, era a questão 1 da prova. No que se refere às fontes do direito administrativo, assinale a opção correta. Assertiva A. Segundo a doutrina majoritária, devido à formalidade que caracteriza o direito administrativo, suas fontes são necessariamente escritas. Não, tá? O direito administrativo, embora de fato ele tenha como característica a formalidade, essa formalidade do direito administrativo ela é bastante mitigada nos tempos atuais, tá? O direito administrativo clássico, ali, principalmente século XIX, de origem francesa, ele era muito mais formal do que é hoje. Hoje são admitidas, sim, fontes não escritas no direito administrativo. Praticamente todas as fontes são, sim, escritas, tá? Mas não é necessariamente, podemos ter exceções. B. Quando se cita a lei como fonte do direito administrativo, faz-se referência às leis ordinárias regularmente aprovadas pelo Congresso Nacional. Não, falso e muito falso, tá? Se você errou na assertiva A, tá perdoado. Tá ok, a assertiva A realmente era mais difícil. Essa assertiva B, se você errou, é porque você não estudou bem esse assunto, tá? Atualmente, não se fala apenas em legalidade, não só no direito administrativo, mas no direito como um todo, mas no administrativo em especial. Não se fala mais apenas em legalidade, se fala em juridicidade, ou seja, o ato administrativo, ele não deve estar apenas conforme a lei, ele deve estar conforme o direito. Então, quando nós falamos de lei como fonte do direito administrativo, nós não estamos falando só de lei ordinária. Nós estamos falando também de outras formas de lei, como lei delegada e lei complementar, e estamos falando também da Constituição, estamos falando da ADCT, estamos falando de tratados internacionais, estamos falando de decretos e resoluções, enfim, nós estamos tratando do ordenamento jurídico como um todo, tá? Então, tá bem errada essa assertiva B. Assertiva C. Apesar de sua relevância para orientar os agentes públicos, a jurisprudência não é tida como fonte do direito administrativo. A jurisprudência atualmente ela é tida sim como fonte do direito administrativo. Isso chegou a ser muito discutido ali em meados do século passado, tá? De fato, se discutia se jurisprudência era fonte. Hoje não há mais debate, aliás, até há debate ainda doutrinário, mas já é um debate sobre como nós devemos encarar essa fonte, tá? Que é fonte, já é pacífico. Fonte em sentido material é indiscutível. Em sentido formal, daqui a pouco a gente chega nessa distinção, é que realmente ainda há algum debate a ser feito. Mas, pelo menos, aquelas jurisprudências vinculantes do STF, essas certamente são fontes em sentido formal também, tá? D. Leis que são fonte do direito administrativo não necessariamente têm aplicabilidade em todo o território nacional. Essa é a nossa assertiva correta, tá? E aí você fala, ué, mas pode ter uma lei que não é aplicável no Brasil inteiro? Claro que pode. Leis estaduais.
tá? São aplicadas só para aquele estado. Leis municipais são aplicáveis só naquele município. E não é apenas a lei federal que é fonte do direito administrativo, leis estaduais e municipais também. Por isso que quando você vai fazer uma prova de procuradoria, tem lá o conteúdo de legislação local para você estudar. Se o conteúdo de legislação local está lá para você estudar, é justamente porque a legislação local é fonte do direito administrativo, tá? Então, quando você estuda ali o Estatuto dos Servidores do Estado de Sergipe, é fonte de direito administrativo esse estatuto e não tem vigência em Pernambuco ou no Rio Grande do Sul. Tem vigência só em Sergipe. Por isso que está correta a nossa assertiva D, é o gabarito aqui. E a jurisprudência somente é fonte do direito administrativo nos países que adotam o sistema do contencioso administrativo. Não, falso também, tá? Inclusive, muito falso aqui, tá? Nos países que não adotam o sistema do contencioso administrativo, ali, especialmente os países da Common Law, a jurisprudência é fonte, sim, do direito administrativo. É mais fonte ainda, porque lá a jurisprudência, ela, inclusive, cria precedentes obrigatórios, né? Então, não vamos entrar nesse mérito aqui, esse é um assunto que você estuda mais lá no direito constitucional, mas o fato é, a jurisprudência, ela é reconhecida como fonte do direito administrativo nos mais diversos países, tá? Não só naqueles que adotam o sistema francês aí, o sistema do contencioso administrativo. E agora, vamos revisar rapidamente o assunto fontes do direito administrativo. Quais são as fontes reconhecidas pela doutrina majoritária para o direito administrativo? A lei, no sentido de juridicidade, como eu disse antes. A doutrina também é fonte do direito, tá? A jurisprudência, os costumes e os precedentes administrativos. Olha só, costume é um assunto meio estranho em direito administrativo, né? Porque aí você pensa, peraí, pô, mas no direito administrativo a gente precisa seguir a legalidade. Como é que um costume, então, vai virar fonte? E aí eu vou dar um exemplo prático para você que você não vai esquecer mais de costume no direito administrativo. Cadastro de reserva em concurso público, tá? Se você prestar atenção, a maior parte, eu posso dizer que a maior parte, sim, dos entes federativos, pelo menos os que eu conheço, não tem uma lei falando, olha, no concurso público, além das vagas, nós podemos ter um cadastro de reserva, sabe? Não tem. Mesmo os editais de concurso, a maioria deles até traz a possibilidade de cadastro de reserva, mas tem alguns que não falam nada sobre cadastro de reserva. E ainda assim a administração vai lá e cria o cadastro de reserva do concurso e fala, olha, eram 10 vagas, mas do 11º em diante também estão aprovados aqui e ficam no cadastro de reserva para serem chamados durante o prazo de validade do concurso. Como surgiu esse cadastro de reserva? Por que a gente aceita isso? É um costume no direito administrativo. Então, mesmo os entes federativos que não prevêem cadastro de reserva, eles têm sim cadastro de reserva nos seus concursos. Exceto, claro, se tiver uma lei proibindo o cadastro de reserva, porque nós não podemos ter costume contra a legem, né? Costume contra a lei. Agora, se a lei é omissa, como é na ampla maioria dos entes federativos, o cadastro de reserva é admitido, ele é um costume. Se cair na sua prova, o examinador falar, candidato, o costume é fonte do direito administrativo, você pode falar, excelência, o costume é sim fonte do direito administrativo. Inclusive, posso citar um exemplo para você. E aí você fala do cadastro de reserva. Beleza? Aprofundando um pouquinho nesse assunto fontes do direito, vamos falar do papel da jurisprudência enquanto fonte do direito, tá? Porque aqui tem até uma distinção importante para fazer. Primeiro, o conceito de jurisprudência. Jurisprudência são as reiteradas decisões de tribunais acerca de determinado problema jurídico. Em regra, a jurisprudência não tem força vinculante, ou seja, os tribunais e a administração pública não estão obrigados a seguir os entendimentos dos tribunais superiores, mesmo do STF. Então, olha só, nesse sentido aqui, a jurisprudência é a fonte material do direito administrativo. Ela informa o direito administrativo, mas ela não obriga o agente público a agir conforme a jurisprudência, tá? É por isso que, por exemplo, enquanto procurador, é bem possível que você fique tomando decisões que ferem alguma decisão do STJ ou do STF. Isso acontece,
na nossa prática aqui, tá? Agora, o ponto é, e se essa jurisprudência veio de uma decisão vinculante do STF? Aí sim ela vincula a administração pública. E quais são as decisões vinculantes do STF? Súmula vinculante, tá? Então, por isso que, por exemplo, um ente federativo não pode falar, olha, eu não tenho uma lei que veda o nepotismo, então eu posso contratar o meu filho para ser assessor aqui no tribunal, por exemplo. Não. Por quê? Porque nós temos a súmula vinculante 13 do STF. E a súmula vinculante 13, ela é de observância obrigatória, tá? Por quê? Porque é vinculante, ela vincula a administração pública. Também as decisões em controle concentrado, tá? As decisões em ADI, ADO, ADC, são decisões que elas, de fato, vinculam a administração pública. E aí, nesse sentido, essas súmulas e essas decisões são fontes formais do direito administrativo. Não há o que questionar a respeito aqui. Beleza, galera? É isso. Espero que tenham gostado dessa explicação. Esse é apenas o primeiro vídeo aqui da nossa série tratando da prova da PGE Sergipe. Se gostou do vídeo e da série, deixa o like aqui que ajuda o nosso trabalho no YouTube. É isso aí e vamos juntos.